Queridos ouvintes da FM Mundial, estamos aqui em 95.7 FM e AM 660, nesta rádio maravilhosa, mais mundial das FMs, não é verdade? E fica aqui na mais paulista das avenidas. E nós, já há 11 anos nessa rádio, com vocês, passando informações sobre odontologia, um pouco sobre medicina, enfim. E sempre meu grande companheiro, o senhor Carlos Silva. Como vai, Carlos? Tudo bem? Tudo bem, doutor Geraldo. Olá, ouvintes da Rádio Mundial, do programa aí. Falando com o Doutor. Deu branco aí? Deu um branco. É idade, acontece. É um prazer enorme participar desse programa, doutor Geraldo. Eu sei disso. Carlos, nós estamos aí, começo de abril, né? Indo para a segunda quinzena de abril. Então, já temos aí quase 4 meses. Imagine, Carlos, já foi 30% do ano. Daqui a pouco chega a Copa do Mundo, aí vem a eleição. Esse ano vai passar assim, ó, voando. Vai mesmo. Não é verdade? Verdade. E eu tive um paciente semana passada, por sinal, um casal muito bacana, que veio de Sorocaba. E ele, olha só como são as coisas, eu acho isso muito bacana. Existe alguma espiritualidade, existe alguma coisa que faça alguma ligação. Este paciente, com algum problema dental que segue há muito tempo e não teve sorte com alguns profissionais, ao deitar, pediu a Deus que lhe desse uma luz. Não estou dando, pelo amor de Deus, quero continuar com a minha humildade. Mas isso é indicação. Que lhe desse uma luz. E ele estava chateado com o problema que vem arrastando há alguns anos. Aí foi dormir, acordou de manhã, a esposa ligou o rádio. E quem estava na rádio? Aqui quem vos fala, eu. E falando exatamente aquilo que ele está passando. Olha só que engraçado, Carlos. Ele pegou a esposa, olha só, ligou para o consultório, marcou um horário no mesmo dia, pediu urgência, saiu de Sorocaba e veio me conhecer. Aí eu lembro que eu estava em cirurgia, a doutora Karina o atendeu, estava pedindo todas as radiografias, e ele falou: eu vim aqui e não saio daqui enquanto eu não conhecer o doutor Geraldo Paglia. Então acontece às vezes eu estar em cirurgia, o paciente vem a pedido das radiografias, mas sempre, quando vocês vierem com a radiografia, sempre vão passar comigo. Quem faz o planejamento sou eu. E eu acabei indo até a sala, ele falou que eu esperava, e eu falei, aguarde um pouquinho que eu chego lá. Aí conheci o casal muito bacana, simpaticíssimo, e acabou que eu vi que eu ganhei 2 amigos. Mas, enfim, eu quis dizer para vocês que, às vezes, é algo maior do que só a parte profissional. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que o senhor está na Rádio Mundial? É algo maior. Tudo teve seu tempo, seu espaço, seu lugar, o seu momento. Não é verdade, Carlos? Verdade, doutor. Nada acontece por acaso. E essa é uma rádio altamente espiritualizada. É uma rádio onde tem-se, assim, o ser humano em primeira instância. Mas tá bom, Carlão. Clínica Paglia 2950-9592. 2950-9592. Agora que eu lembrei, sabe o que ele falou também? Ele falou assim, doutor, tem uma coisa que me chamou a atenção que o senhor falou, que o senhor tem 2 filhas. E, apesar de uma ter 25, 27 anos, quase 27 anos, o senhor exige que elas, toda noite, lhe peçam a bênção para dormir. Eu falei, poxa, o que é isso? Eu achei isso bacana. É uma coisa que eu também faço questão na minha casa. Sabe que coisa? Às vezes coisa não é pequena. Você pensa que é pequeno, não é pequeno. Porque isso, eu venho da época do meu avô.
Meu avô fazia para meu pai. E meu pai estimulou para mim, e eu levo isso aos meus filhos. E tenho certeza que eles vão levar aos filhos deles. Então, obrigado. Se isso te chamou a atenção como um lado legal, também é. Bom, Carlos, o que vamos falar hoje? Lá, Conte para mim. Só lembrando ao ouvinte da Rádio Mundial, para quem está ligando o seu rádio agora, está no ar o programa Falando com o Dr. Geraldo Paglia, que é especialista e doutorando em implantes dentários, também é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em periodontia. E você, ouvinte, que está precisando fazer um tratamento odontológico, está pensando em fazer um implante dentário, ligue na Clínica Paglia e marque uma avaliação no telefone 2950-9592. Vou repetir o telefone. 2950-9592. A Clínica Paglia fica na rua Pedro Dol, número 95, no Alto de Santana. Há 34 anos, ela é referência na Zona Norte. E com muitas vantagens aos ouvintes. Isso. Os ouvintes me vieram e disseram, doutor, e aquela promoção que não existe mais, que me fizeram cortar, não posso mais falar promoção. Nem promoção, nem para mocinha. É vantagem. A vantagem antes era assim, tipo, 2 leva 1. Continua, só que agora é em valores. Então vocês veem uma vantagem. São as vantagens de ser ouvinte da Rádio Mundial e parceiros e pacientes da Clínica Odontológica Paglia. Isso mesmo. Bom, Carlos. E também, doutor, as vantagens que a gente tem é das condições de pagamento, né, que a clínica também oferece aos ouvintes. Com certeza. Sempre um planejamento que cabe no bolso, né, do paciente. Eu falo aos meus pacientes assim, olha, você não pode gastar mais do que 30% do que recebe. Então, eu peço uma transparência. Às vezes a pessoa tem uma entradinha, mas ele vai ter que manter uma prestação. Então, dentro dos 30%, ele consegue comer, pagar aluguel, se vestir. Não é verdade? Uhum. Não é casa baiana, é consultório dentário. É verdade. Bom, mas vamos lá. Então, doutor Geraldo, semana passada o senhor falou sobre antibióticos, né? Foi um programa muito interessante. E hoje o senhor vai falar sobre analgésico, doutor Geraldo. Então, gostaria que o senhor falasse para o ouvinte, doutor, como escolher o analgésico ideal para cada tipo de dor. Como é que funciona isso daí? Muito bem. A dor, Carlos, é uma sensação desagradável que faz parte da vida de todas as pessoas em algum momento dela. Normalmente está associada a uma destruição potencial de tecidos e pode se manifestar por meio de desconforto orgânico ou emocional. Muito comum, por exemplo, as dores de cabeça são bastante frequentes em grande parte da população e estão relacionadas a diversas causas. Fisiologicamente, trata-se de uma resposta do sistema nervoso central a impulsos nervosos liberados a partir de um estímulo local. Entendeu? Então, por exemplo, cortei o dedo. A resposta dos sensores que estão ali vão levar até o sistema nervoso central e a volta é a resposta da dor. E tem gente que tem um limiar mais alto, tem gente que suporta mais dor do que o outro. Geralmente, vou falar para você, 80% das mulheres suportam mais dor que os homens. Isto já é normal por causa do parto. Deus já faz isso normalmente. Não tem uma explicação, mas é normal. Não existe uma explicação científica para isso. Tem mulheres que eu olho para ela e já começam a tremer. Mas 80% dos homens é o contrário. Só de olhar fazem pipi na calça, viu? Bom, a intensidade com qual as pessoas sentem e reagem a esses estímulos dolorosos é bastante variada. Por isso, escolher o analgésico ideal para cada tipo de dor não segue uma regra específica. Tem alguma indicação, mas não segue uma regra
específica. Ainda assim, alguns fatores devem ser levados em consideração antes de fazer essa escolha, como a classe do medicamento, seu mecanismo de ação, efeitos colaterais. Então, isso aí hoje no Dr. Google, a gente consegue facilmente, olha, hoje em dia não precisa consultar um médico para saber que tipo de anestésico você pode tomar. Analgésico, desculpa. É dor de garganta, é um processo inflamatório. Então a gente tem que ver qual é o cunho desta dor. Entendeu, Carlos? Entendi, doutor. E, doutor, e quais são os tipos de analgésico que existem no mercado? Tem muito analgésico? Ah, existem Bastante, né? muitos remédios, viu? Alguns deles têm efeitos mais generalizados. Como os anti-inflamatórios, eles também tiram a dor. Sabia disso, Carlos? Olha, quem tira a dor é antiálgico. Quem tira a inflamação é anti-inflamatório. Mas o anti-inflamatório age também como antiálgico. E o antiálgico não age como anti-inflamatório. Entendeu, Carlos? Entendi. Se eu tomar um nisolide, uma nimesulida, ela vai me ajudar a diminuir a minha dor. Tanto que eu associo muito aqui no consultório, é um AINES que a gente chama, né? Uhum. São não esteroidais. E a gente mistura muito, às vezes, por exemplo, eu dou dipirona e também dou o nisolide para ajuda a aliviar a dor, principalmente dor de dente, entendeu? O paracetamol, por exemplo, Tilenol, esses agem, ação específica, tratamento de enxaqueca, dor de cabeça. A principal diferença entre eles, Carlos, é o mecanismo de ação e o efeito obtido. Eu vou dar um exemplo, o paracetamol. Apesar do seu mecanismo de ação não ser totalmente elucidado, acredita-se que o paracetamol atua principalmente no cérebro, bloqueando as regiões que recebem o estímulo da dor, além de influenciar as regiões que regulam a febre. Então ele é também antipirético. Antipirético é a mesma coisa que antitérmico, é igual. Igual, são palavras análogas, iguais. Isso significa que o paracetamol, além de curar dores de cabeça, também pode ajudar nas febres, mas não vai ajudar nas dores provenientes de processo inflamatório. Viu o que eu te falei? Uhum. Então, bem explicado, remédio para tirar dor não vai diminuir a inflamação. Paracetamol não é para inflamação. Se é para inflamação, tem que tomar um anti-inflamatório. Entendeu? Até alivia a dor, mas alivia a dor, mas não diminui o processo inflamatório. Não diminui. Não, o senhor falou em anti-inflamatório, doutor Geraldo, agora é uma dúvida minha. A garganta inflamada ou a garganta infeccionada são coisas diferentes. Se eu estou com a garganta inflamada, o anti-inflamatório resolve? Eu tenho que tomar cuidado para, de repente, estar mascarando aí uma bactéria que está com uma infecção na garganta, eu teria que tomar um antibiótico. São duas coisas diferentes. Por exemplo, o meu sócio reclamou para mim que ele foi fazer uma endoscopia e na hora que foram passar o tubo da endoscopia, machucaram um pouquinho a garganta dele. E ele estava com o bichinho do... Mas por quê? Causaram o quê? Um trauma no trato ali que desce para a garganta. E aí iniciou-se um processo inflamatório por trauma. Agora, muitas vezes, pacientes vêm para cá com dores de garganta, eu pego uma espátula ou um espelho e vejo placas de pus. Ali é um processo infeccioso que também tem uma resposta inflamatória.
Entendi. Deu para entender? Nesta hora, temos de entrar com antibiótico terapia, sim. Mas no caso do meu sócio, não, só um anti-inflamatório. Entendi. Os anti-inflamatórios não esteroidais, o que quer dizer não esteroidais? Não são os corticoides. Atuam inibindo as enzimas, viu? COX que a gente fala, que a produção de uma tal chamada prostaglandina, que é um precursor inflamatório. Você bateu, está com um processo inflamatório, o organismo libera essa prostaglandina. E os anti-inflamatórios diminuem a formação das prostaglandinas. Então, com isso, diminui o processo inflamatório. Ao inibir a enzima que produz esse precursor, os anti-inflamatórios AINES são capazes de interromper o processo inflamatório ou diminuir, reduzindo também a febre, o inchaço e a dor, que é uma característica da inflamação. Deu para entender, Carlos? Entendi, doutor. Bom, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, ele é um AINES. O ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, é um AINES. O diclofenaco sódico, a nimesulida, o naproxeno, são remédios não esteroidais. A gente chama-se de AINES. É sabido que os melhores anti-inflamatórios são os corticoides. Esses não são não esteroidais, são esteroidais. Porém, os corticoides, eles causam muitas vezes sequelas, principalmente se tomados por longo tempo, como a dexametasona, por exemplo, entendeu? São melhores anti-inflamatórios que existem. Eu, muitas vezes, Carlos, dou meu paciente, quando eu sei que é uma cirurgia de um trauma maior, eu dou um Decadron. E começo um dia antes. Tá? E o Decadron, o que é? É um corticoide. É uma dexametasona. Certo. Viu? Ou betametasona. Mas esses remédios, eles evitam muito mais o processo inflamatório. Mas muitas vezes retém líquido. Mulher que detesta tomar corticoide, sabe? Eles têm muito indicado também para problemas respiratórios, quando precisa realmente de um tratamento, um corticoide, viu? Bom, enfim. E nós temos também, Carlos, os opioides. Então falei para vocês dos não esteroidais, anti-inflamatórios, também o ácido acetilsalicílico é um não esteroidal, e dos esteroidais, que são os corticoides. E agora vamos falar dos opioides, remédios opioides. São utilizados em caso de dor moderada a intensa. Não respondem a tratamentos com AINES, faz cócega, sabe? Eles atuam em receptores específicos. Esses, como Tilex, nós temos também o cloridrato de tramadol, o tramal, são medicamentos opioides, inclusive na receita eu sou obrigado a colocar o endereço, eles não são controlados, mas eu sou obrigado a colocar o endereço do paciente, onde ele mora, telefone, tudo, porque na verdade é um controle moderado, mas também tem. Entendeu, Carlos? Entendi, doutor. É isso aí. Clínica Paglia, 2950-9592. Venham conhecer a Clínica Paglia, me conhecer, ver os nossos trabalhos, viu? Essa primeira visita sua, ainda mais ouvinte da Mundial, não tem custo. Eu só cobro quando a pessoa... Cobro não, ela vai pagar o tratamento. É isso aí, Carlos? É isso aí, doutor. É isso aí. Doutor, e como escolher o analgésico ideal? Precisa tomar cuidado ao se automedicar. O paciente, normalmente,
não está atento a detalhes como efeitos colaterais, interações medicamentosas que podem gerar consequências graves. Apesar de não ser com uma medicação controlada, eu falei dos corticoides, né? O paciente diabético, por exemplo, quando ele toma um corticoide, a tendência é a glicemia subir muito mais. Então, ele é indicado à toa para um paciente diabético? Lógico que não. O paciente renal, que tem problema renal, também, na verdade, o paciente com problema renal, ele deveria não tomar corticoide e ter muito cuidado com qualquer medicação. Às vezes, por exemplo, entramos aí mesmo com paracetamol, tá? Eu uso muito a dipirona no consultório, porque eu gosto bastante de dipirona, porque ela tem uma ação mais forte, como é a novalgina, e também ação antipirética e antitérmica. A utilização inadequada pode trazer riscos à saúde. Por isso é aconselhável fazer sempre, Carlos, uma visita ao médico para que esse possa fazer o diagnóstico e indicar o tratamento mais adequado para cada caso, principalmente em suas situações a quais a dor seja intensa ou persistente. Carlos, então eu deixei o meu recado, presta atenção. Vou repetir. O ideal é que você sempre converse com o médico, você é leigo, mas tente reconhecer se é uma dor muscular, não é? Se é uma dor inflamatória, se é uma dor causada por um trauma, por um tombo, não é verdade? Você mesmo falou se é um processo inflamatório ou infeccioso. Então, precisa dar uma ligadinha, vai falar com quem tem, dá uma ligadinha para o médico. Eu sei que às vezes é melhor que se evite numa resfriado simples, um pronto-socorrismo, porque lá existe muita gente e pode se contaminar as grandes concentrações, principalmente nessas gripes aí, H1N1, H2N3, H3N2, enfim. Mas pelo menos consulte com a sua farmacêutica, ela lá é uma farmacêutica formada, fala, olha, eu estou com dor de garganta, então o ibuprofeno, por exemplo, pode ser um inflamatório também, enfim, veja qual o tipo de medicação que se toma, tá bom? Mas o analgésico é aquele medicação que vai aumentar o seu limiar de dor, diminuindo ou extinguindo totalmente a sua dor. Mas temos que procurar a causa da dor. Não é verdade? Perfeito, doutor. Gente, foi muito bacana. Fiquem com Deus, tá bom? E até quarta-feira, se Deus quiser. Uma boa semana a todos e lembrando o telefone da Clínica Paglia, 2950-9592. 2950-9592. Uma boa semana. Grande, gente, muito obrigado, viu, por terem ouvido o nosso programa. E estaremos todas as segundas e quartas-feiras. Nós estamos tendo um problema com a Hora do Brasil, mas estamos acertando o horário do Dr. Paglia, que está indo às 23 horas. Mas estou às segundas e quartas-feiras às 7h30 da manhã, tá bom? 2950-9592 é o telefone da Clínica Paglia. Muito obrigado, Carlos Silva, e até o próximo programa. Até.